Advogado faz fala séria sobre almirante de esquadra. Olá, senhoras e senhores. Espero que todos estejam bem. Adriano Rocha falando aqui, advogado, especialista e atuante na seara do direito militar. Existem muitas coisas acontecendo, muitas narrativas sendo criadas e muitas falácias sendo aventadas nos mais diversos setores das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, sobretudo no âmbito da Marinha do Brasil. Isso mostra que nós estamos criando força. Isto mostra que o padrão de abuso, ele precisa ser mudado e ele vem sendo mudado à medida em que alguém se levanta com coragem, com destemor, dentro da legalidade, dentro da ética profissional, dentro da moralidade, para fazer aquilo que precisa ser feito. Alguém que se insurge contra os desmandos e contra as ilegalidades perpetradas pelas autoridades militares, sobretudo, como eu tenho dito, no âmbito daquela que é a força mais abusiva, que historicamente a gente consegue enxergar isso, porque os registros estão feitos e jamais serão apagados nos anais da história, a Marinha do Brasil. Por conta dessas narrativas, eu resolvi falar hoje desse senhor, desse almirante de esquadra RM1, que encerrou a sua carreira há pouco tempo na transição de governo, enquanto ele era o secretário-geral da Marinha, ou seja, ele compunha o alto escalão da Marinha brasileira, o senhor almirante de esquadra RM1, Marcelo Francisco Campos. É importante eu falar do almirante Campos porque eu estou falando de uma autoridade 4 estrelas, do almirante oficial-general que chegou no alto escalão da Marinha brasileira, foi o secretário-geral da Marinha. E o que eu tenho para falar do almirante Campos, enquanto capitão-tenente à época, quando ele foi meu chefe direto, eu tenho uma história na Marinha e eu não escondo essa história. Essa história está nos anais da minha vida, estão registrados. E eu só estou onde eu estou hoje porque eu passei 16 anos lá. E muitas coisas aconteceram ao longo do tempo, a gente vai falando aí algumas coisas. E vai chegar um tempo em que eu vou falar tudo, do início até o final, de como as coisas se processaram. Por que eu não falo? Porque existem algumas coisas que não podem ser faladas no momento, por várias razões. Como eu sempre digo, eu acredito que apenas 10% das autoridades no âmbito naval, sobretudo aquelas do alto escalão, sobretudo os oficiais superiores, aqueles que comandam, aqueles que fazem um papel de imediato ou subcomandante, apenas 10% cumprem as leis, apenas 10% são justas, apenas 10% são dotadas de uma humanidade capaz de perceber a vulnerabilidade de alguém que está doente, por exemplo, submetido a um tratamento psiquiátrico. Então, por que eu estou falando hoje do Marcelo Francisco Campos, o almirante Campos? O almirante Campos, enquanto capitão-tenente, nos idos dos anos 90, fez parte da primeira tripulação do navio de desembarque doca Rio de Janeiro, o famigerado NDD Rio de Janeiro. Este advogado, à época marinheiro recém-formado, no ano de 1992, embarcou naquele navio na divisão Oscar I, onde foi subordinado diretamente ao então capitão-tenente Campos. E o que eu tenho para falar do então capitão-tenente Campos? Que ele era um homem extremamente rigoroso no que tange a hierarquia e disciplina. Que ele era um homem extremamente rigoroso em cobrar de seus subordinados tudo aquilo que era deveres de cada um deles. E, sobretudo, o então capitão-tenente Campos era um homem completamente subordinado às autoridades que estavam acima deles, incluindo os comandantes daquele navio à época, comandante Paulo Benevides dos Guaranis, o primeiro comandante, e o segundo comandante daquele navio, o então capitão de mar e guerra, hoje já falecido, João Carlos Lousada de Gouveia. Eu jamais vi o almirante Campos, à época capitão-tenente, cometer um ato abusivo. Eu jamais vi ele lançar alguém no livro de contravenção disciplinar por puro prazer. Eu jamais vi ele cometer um ato covarde, um ato ilegal, um ato desses que eu repudio com veemência contra qualquer subordinado. Eu já vi ele lançar gente no livro de contravenções, eu já vi ele chamar a atenção de militares que estavam descumprindo determinadas coisas, eu já vi diversas coisas, porque eu convivi com ele em muitas viagens, eu convivi com ele de perto. Tão como convivi com esses dois comandantes que citei e outros que passaram pelo NDD Rio de Janeiro porque servi ali por alguns anos. Eu quero deixar registrado aqui que eu vi então o capitão-tenente Campos ter um ato nobre, um ato de total humanidade, quando ele defendeu os interesses de um cabo telegrafista, que hoje é o CN, Comunicações Navais, chamado João Ribeiro de Jesus. O cabo Ribeiro, que inclusive encontrei com ele há alguns poucos anos, foi submetido ao alcoolismo, ele foi submetido à dependência química. E por conta desse alcoolismo inveterado do qual ele foi submetido, ele começou a faltar a bordo, ele chegou ao ponto de desertar. Feito a lavratura do termo de deserção, note, senhores,
Eu tinha 17 anos na época. Quando eu embarquei no navio, eu tinha 16 anos incompletos. Eu era um jovem marinheiro, mas eu já tinha minhas percepções aguçadas. Eu já tinha minha capacidade intelectual, que me tornava alguém que conseguia enxergar as coisas que estavam ao meu redor. Então eu nunca fui passivo, nunca fui omisso e nunca deixei de ser um observador daquilo que estava ao meu redor. Então note os senhores que o que estou falando, falo com muita propriedade e todo mundo sabe, inclusive o Cabo Ribeiro, que está vivo, pode aqui falar sobre essas questões que eu estou submetendo aí à publicização. Então eu vi o Capitão Tenente Campos feito a lavratura do auto de deserção, feita a prisão daquele militar quando ele se apresentou a bordo, agir com extrema humanidade, com extremo senso de humanidade, para tentar reverter aquela situação. Tendo em vista a sua patologia, a dependência química, o alcoolismo, o Cabo Ribeiro foi inocentado daquele processo de deserção, ele foi... teve essa deserção arquivada enquanto processo de deserção e então Capitão Tenente Campos ajudou a ele percorrer um caminho que fosse um caminho melhor para si e para sua saúde. Então fica aqui a minha saudação, o meu grande abraço a Vossa Excelência, Almirante de Esquadra RN1, Marcelo Francisco Campos. E desde então eu venho acompanhando a carreira do então Capitão Tenente Campos. Ele foi comandante da Escola Naval, ele comandou o 3º Distrito Naval, e se alguém tiver alguma informação contrária, se alguém foi submetido a algum ato covarde, eu não sei, eu gostaria que falasse aqui, porque o que eu estou falando é daquilo que eu conheço dele, é daquilo que já recebi de informações dele, e eu sempre soube que ele chegaria no alto escalão da Marinha do Brasil, não sabia que ia chegar tão longe, mas fica aqui as minhas mais sinceras congratulações a Vossa Excelência por ter chegado no lugar que chegou, cumpriu sua missão, e que Deus abençoe sua vida e sua família.